Caríssimos irmãos e irmãs, as duas leituras de hoje mereceriam uma reflexão. A primeira leitura, escolhamos uma. A primeira leitura, retirada do livro do Apocalipse, no capítulo 14, nos faz esta afirmação que deve nos levar a refletir. Diz aqui no capítulo 14, no versículo 4: eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Se vocês, aqui nós temos nesta nossa leitura apenas o versículo 4b, isto é, a segunda parte do versículo 4 do capítulo 14. Mas se vocês pegarem a Sagrada Escritura, vocês vão ver a primeira parte do versículo 4, que fala quem são esses que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. E a palavra de São João, ele diz que são aqueles que não conheceram mulher, isto é, são os virgens, são aqueles que consagraram a Deus o seu corpo e a sua alma. São Bernardo, abade, fazendo uma reflexão sobre este versículo, ele nos diz algo bem interessante. Ele fala dessa realidade daqueles que se consagram a Deus, mas ele fala de uma realidade ainda mais profunda, isto é, daqueles que mesmo não sendo virgens, ele usa o termo virgem e puro, ele faz um trocadilho, mesmo aqueles que não são puros totalmente no seu corpo, mas eles podem seguir e servir nosso Senhor. Ele diz assim: se não consegues caminhar pela vida sublime da virgindade, siga a Deus ao menos na estrada seguríssima da humildade, da qual, se alguém viesse a escorregar, ainda que fosse um virgem, para ser franco, não poderia mais seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Então São Bernardo diz: ora, se os que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá são os virgens, então se ele caísse, se ele perdesse a sua virgindade, ele já não poderia seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Então São Bernardo diz: pois eu vou ensinar a vocês um caminho mais seguro. E ele continua: certamente o humilde impuro e o virgem soberbo seguem o Cordeiro. Então, o humilde, que não é virgem, e o virgem, que é soberbo, diz São Bernardo, eles seguem o Cordeiro, mas não seguem aonde quer que ele vá. Isso é, não o seguem em todas as coisas. Seguem, mas são imperfeitos ainda no seu seguimento. E como nós, meus santos, precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça de segui-lo com perfeição, São Bernardo, então, ele vai indicar esse caminho, porque, só um parênteses, se nós desejarmos e nos esforçarmos seguir a Deus sem nenhuma imperfeição, segui-lo com perfeição, infelizmente, alguns, por culpa própria, sem sombra de dúvida, alguns não conseguirão atingir esta meta, mesmo desejando seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá, com perfeição. Mas se você já tem como meta seguir nosso Senhor imperfeitamente, de qualquer jeito, se preocupando simplesmente em se salvar, mas desde que eu me salve, está bom. Com certeza, meu santo, você está colocando não apenas a possibilidade de perfeição em risco, mas da sua
salvação eterna. Colocando noutra situação, vocês vão compreender melhor. Imagine um aluno que diz assim: eu quero apenas passar. Eu não vou estudar para tirar 10. Eu vou estudar para tirar 6. A média é 6. Então, passando, ora, isso é um aluno medíocre. E que e que com certeza ele será um profissional péssimo, um estudante péssimo, um acadêmico péssimo. Por quê? Porque ele se preocupa simplesmente simplesmente passar de ano e não em aprender tudo aquilo que lhe for ensinado. Então apliquemos isso agora para a nossa vida espiritual. Alguém que diz: eu quero apenas me salvar. Eu não quero ser perfeito. Eu não quero ser santo. Isto é, eu não vou colocar em prática tudo aquilo que Jesus me ensinar. Eu vou colocar em prática apenas aquilo que for necessário para que eu me salve. Percebe que um cristão desse, se é que assim pode ser chamado cristão, é um cristão bem medíocre, longe de ser um cristão santo. Pois bem, então continua São Bernardo. Ele diz: certamente o humilde, impuro e o virgem soberbo seguem o Cordeiro, mas não aonde quer que ele vá, porque nem o humilde impuro pode alcançar a pureza do Cordeiro sem mancha, nem o virgem soberbo pode alcançar a mansidão daquele que permaneceu em silêncio até mesmo diante dos seus carrascos. Então, nenhum nem outro poderá seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Porque não tem a pureza do Cordeiro. Outro, porque é soberbo, não tem a mansidão de Jesus. E ele continua: todavia, é muito mais segura para a salvação a estrada escolhida pelo pecador na humildade do que aquela do soberbo. Aí ele diz algo assim estranho: sem virgindade. Aí você para e diz: mas ele não está falando o tempo todo do pecador humilde e do soberbo virgem? Aí ele diz: mas para se salvar é muito mais segura a via do pecador humilde do que do soberbo sem virgindade. Aí eu penso: não, então houve aqui um erro, porque a lógica é do pecador humilde e do soberbo virgem. Ele diz: não, é do soberbo sem virgindade, porque o pecador humilde fará penitência, porque é humilde, e alcançará o seu Senhor, mas o soberbo destrói até a própria virtude da virgindade. A soberba destrói todas as virtudes. Por isso que no final ele diz: no fim das contas, o soberbo é sem virgindade, porque ele pode ser até mesmo virgem no corpo, mas um soberbo nunca será puro na alma. Então, meus irmãos, o que é que São Bernardo, quando meditou este trecho do Evangelho que hoje nos é proposto na Sagrada Liturgia, o que é que ele nos ensina? Ele nos ensina o caminho da humildade e o pavor da soberba. Isto é, pedir a Deus e colocar em prática nas pequenas ocasiões da nossa vida a fuga de toda a soberba. Aqui, meus santos, talvez não haja, pelo menos não estou vendo nenhuma religiosa consagrada, freira, quero dizer, uma freira. Então, quer dizer, nós somos uma comunidade aqui de leigos, uns casados, outros solteiros, mas a grande maioria, não todos, eu sei, mas a grande maioria almeja o matrimônio. Quer dizer, provavelmente, não alcançará aquela via de seguir nosso Senhor na consagração total do seu corpo
e da sua alma. Mas para todos aqui é dada a via de seguir o Cordeiro na sua humildade, que é o caminho mais seguro, segundo um santo, São Bernardo, que viveu com muitos outros religiosos que eram virgens nos seus corpos, mas que ele via que não eram virgens nas suas almas, nos seus corações. O que hoje São Bernardo ele quer nos apresentar, refletindo esse texto, é: agarremo-nos à via da humildade. Peçamos a nosso Senhor que coloque no nosso coração essa mansidão, mansidão esta que se expressa em aceitar ser rejeitado, em aceitar ser caluniado. Quando eu digo aceitar ser caluniado, não é que você vai procurar a calúnia sobre você, mas quando isso acontecer, você vai acolher aquela realidade como um caminho de se unir a nosso Senhor. Quando você não for considerado, quando você for rejeitado, quando alguém de alguma maneira desprezar você, você não vai imediatamente reivindicar os seus direitos. Me trate, respeite a minha dignidade, mas você vai ver naquela situação uma ocasião de se unir e se configurar a nosso Senhor Jesus Cristo. É o caminho da humildade. Quando você sentir nas suas limitações que parece que Deus não ouve as minhas preces, você não vai se revoltar contra Deus, porque você vai dizer: quem sou eu, pó, que espera que Deus imediatamente me atenda? Isto é, quando você se sente pequeno, quando você se sabe miserável, você se coloca numa situação em que você se une a nosso Senhor, que também se fez pequeno, que também se fez miserável, que também rezou e as suas preces não foram atendidas segundo aquilo que foi pedido. Não diz lá na carta aos Hebreus que ele pediu a Deus com gritos e lágrimas, com grito e choro, que afastasse dele aquela realidade? E Deus disse não. Mas foi exatamente ali em que as suas preces foram atendidas. Não foi ele que, chorando no Horto das Oliveiras, disse: Pai, afasta de mim este cálice. E o cálice foi afastado? Não. O cálice não foi afastado, mas ele aceitou que a vontade do Pai na vida dele fosse feita. Não foi ele que obedeceu a Maria e a José, que eram infinitamente menores e menos dignos do que ele. Quer dizer, ele é o humilde, e nós podemos segui-lo neste caminho da humildade, que não apenas nos garante, é um caminho seguro de salvação, mas é um caminho seguro de santificação, de configuração a nosso Senhor. Nós tendemos, meus santos, e quantas vezes brigas familiares, brigas nas comunidades, desentendimentos no trabalho acontecem porque nós não sabemos lidar com a rejeição, com a humilhação, com o distrato. Nós queremos em tudo, sempre, em todas as ocasiões, nós queremos reivindicar os nossos direitos, nós queremos ser reconhecidos, nós não aceitamos que sejamos mal interpretados. Eu sei, meus santos, que na lógica da justiça humana, você pode ter todos os direitos de reivindicar os seus direitos e exigir que você seja verdadeiramente interpretado e não aceitar ser destratado. Eu sei, mas você sabe também que isso, no que diz respeito à santificação e ao convívio pacífico entre os irmãos, é o critério primeiro para que o inferno se estabeleça. Queira na sua casa, sempre, quando você tiver razão, sempre ter razão. Isto é, tenha como princípio na sua casa nunca ceder. Se eu estiver certo, eu nunca cederei. Sua família vai virar um inferno, que se você não souber relevar algumas coisas
é verdade, existem realidades que para o bem da própria família, você não pode ceder, porque aquilo implicará em malefício espiritual. Mas existem realidades cotidianas que você precisa ceder, renunciar, aceitar perder, aceitar de alguma maneira ser desprezado, para que o bem maior, a caridade, possa imperar na sua casa, na sua família, na comunidade, no trabalho. Nós vivemos em comunidade, nós passamos agora por uma festa. Ora, sempre essas festas são uma ocasião maravilhosa para nós colocarmos em prática a caridade, ou a ocasião de vermos que perdemos a oportunidade de viver a caridade. Queira você, numa festa de comunidade, dizer: todo mundo tem que trabalhar exatamente igual, é justo. Vocês sabem que isso não acontece. E se você não estiver disposto e for humilde o suficiente a, por amor a Cristo, dizer: eu vou suportar o pecado do meu irmão, o pecado da minha irmã, que se escora em mim, que se escora nos outros, por amor a Cristo. Eu aceito ser injustiçado, porque Jesus fez a mesma coisa por amor a mim. E por que é que eu não posso fazer a mesma coisa por amor a Ele? Vocês compreendem, meus santos? Este caminho de humilhação, de se apequenar, de aceitar ser feito pó, de aceitar ser pisado, por amor a nosso Senhor. Não por falta de amor próprio, não por uma doença de uma baixa autoestima, não. Mas por amor a nosso Senhor, eu aceito ser feito de alguma maneira, ser usado, ser feito tapete, né? A palavra humildade, em grego se diz tapeinos, que significa de onde veio tapete. Eu aceito por amor a nosso Senhor. Isso aqui, meus santos, é um caminho de santificação. Repito, é um caminho de santificação na comunidade, é um caminho de santificação na sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus familiares mais distantes. Essa aceitação, esse espírito de mansidão que provém da humildade e que nos faz semelhantes a nosso Senhor. Peçamos à Virgem Maria, aquela que viveu perfeitamente todas as virtudes no corpo e na alma, que nos ajude a seguir nosso Senhor, pelo menos naquelas virtudes que são para todos nós. Nem todos podem segui-lo na consagração total do seu corpo, mas todos podemos segui-lo e nos santificar na consagração total das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.